Olá, pessoal, boa noite. Então, eu sou a Dani Limberger. Hoje eu venho compartilhar com vocês algo que eu gosto muito de trabalhar, que é o DISC. O DISC eu tenho trabalhado, inclusive, em cursos e localizados. O trabalho que eu faço aqui é bem interessante e, como eu disse, ajuda muito nas vendas, nos negócios, e é por isso que eu sou tão apaixonada assim e venho hoje compartilhar com vocês. O que eu quero dizer primeiramente é que eu quero fazer hoje assim um estilo de conversa, aonde não vai ser tão no formato de palestra, quanto no formato, dá para dizer assim, mais uma aula. Por quê? Normalmente numa palestra, o palestrante, quem está ensinando, quem está passando conhecimento, só ele fala, e as pessoas praticamente não interagem, ou só no final. E como diz que tem bastante questões interessantes, surgem muitas perguntas, muita curiosidade, então eu já vou deixar desde agora o espaço aberto para que vocês possam ir conversando, para que vocês possam ir perguntando durante toda a apresentação, tá? Por quê? Às vezes eu penso assim, mas eu quero fazer uma perguntinha aqui, às vezes como que eu posso identificar isso, como eu posso identificar aquilo, e deixa para fazer no final, e às vezes a pergunta acaba passando e você, enfim, acaba não tendo essa informação. Então, já deixo desde agora o espaço aberto para perguntas durante toda a apresentação, ok? Qualquer dúvida também vocês podem pedir para o Emir e para a Cris, que estão organizando junto comigo, então eles também podem abrir o espaço caso tenha alguma dificuldade para conversar, interagir, tá bom? Então vamos começar. O Assessment DISC, ele é uma análise de perfil comportamental de personalidades. Deixa eu só passar aqui. Domine as chaves para interações persuasivas de comunicação. Com base no trabalho pioneiro de Harvard do psicólogo William Moulton Marston, desenvolvido pela avaliação comportamental DISC. A teoria DISC afirma que existem 4 padrões básicos de comportamento previsíveis em todos os seres humanos. DISC é um acrônimo para dominância, influência, segurança e cautela ou conformidade, dependendo de onde você encontra o conteúdo. Por que utilizar o DISC? A ciência comportamental por trás da avaliação DISC sustenta que todas as pessoas possuem essas 4 qualidades básicas de comportamento em diferentes graus, ou seja, todos nós temos um pouco de cada um dos perfis do DISC. Acontece que nós temos um dominante, bem acima dos outros, 2, ou às vezes, dependendo, uma pessoa com uma linha mais equilibrada entre todos os perfis, às vezes tem até 3. Compreender onde você e os outros estão no perfil DISC eleva o entendimento e domínio da comunicação em outro nível, permitindo que possa personalizar suas interações sociais conforme o perfil do outro, gerando muito mais empatia, conexão e confiança em você, no que você fala. Então, imagina que você está fazendo uma interação nova com um cliente novo. Ele está chegando e você conhece um pouco mais desses perfis do DISC. Você conhece e consegue, com algumas poucas palavras, com alguma leitura, você consegue observar, até mesmo no jeito que ele se veste, na maneira dele caminhar, dele ou dela, né? Todos nós temos isso, que você consegue, então, interagir já de uma maneira muito mais assertiva com esse cliente. Você consegue chegar com mais persuasão, como uma comunicação muito mais sutil e, ao mesmo tempo, persuasiva, porque você entende como ele funciona. No grupo que você convive, há uma variedade de estilos de personalidade. Algumas pessoas são dominantes, diretas e decididas. Essas pessoas são chamadas de estilo D, ou seja, a gente resume na palavra dominante. São pessoas extremamente diretas, essas pessoas que costumam ser bem orientadas para metas e para resultados, normalmente não são as mais sociáveis, têm um perfil de liderança bastante forte, e essas pessoas, elas representam em torno de 3% da população.
o que acontece? Elas têm a maneira delas pensarem é bastante objetiva, vão do ponto A ao ponto B na velocidade mais rápida possível e da maneira mais objetiva possível. Então essas pessoas, elas costumam estar sempre focadas, sempre orientadas para metas e para resultados. Por isso muitas vezes as interações, as conversas, o dia a dia acaba sendo não tão voltado para pessoas assim, porque elas estão sempre pensando nos seus objetivos e no alcance das suas metas. Isso aos olhos das outras pessoas, dos outros três perfis, às vezes pode parecer um pouco rude, pode parecer um pouco até direto demais. Às vezes diz assim, esse meu chefe, essa pessoa com quem eu trabalho, esse gerente, essa orientadora, ela é muito ríspida às vezes na maneira de falar. E aí você pensa que é alguma coisa com você. Na verdade, não é. É porque é a maneira que ela pensa, que ela enxerga o mundo e como as coisas funcionam para ela. Existem outras pessoas que são influenciadoras, inspiradoras e interessadas em pessoas. Essas pessoas são os do estilo I, que a gente chama então resumidamente de influenciadoras. Cerca de 12% da população também tem um perfil bastante de liderança, só que essa liderança já é mais voltada para as pessoas. Ou seja, são as pessoas mais que têm um carisma natural, fazem amizade com todo mundo, conversam com todo mundo, são pessoas tentadoras na mente. Do jeito do povo, às vezes até pelo olhar, são sorridentes, são alegres, ou seja, parece que para elas o mundo sempre está bom, as coisas costumam ser bastante otimistas. Então são líderes entusiastas, são pessoas sonhadoras, pessoas que costumam estar sempre com o pensamento lá na frente. O que eu posso fazer? Qual é o próximo passo? Como eu vou agregar mais valor nessa equipe que eu estou liderando, nessa equipe que eu estou participando? Não necessariamente tem a liderança muito forte, mas não necessariamente que tem que ser sempre líderes. Quando fazem parte de uma equipe, são entusiastas, otimistas, como eu já disse, parece que as coisas sempre vão dar certo, e estão sempre com foco naquilo que é bom, naquilo que é novo, naquilo que traz um espírito de liberdade, muitas vezes, e que saia do comum. São pessoas que gostam do diferente, inclusive na maneira de se vestir, arriscam coisas diferentes da moda, do padrão. São pessoas que gostam de destaque, fazem parte do seu dia a dia coisas que as coloquem em destaque, porque elas se sentem bem assim. Inclusive, quando acontece o contrário, quando não tem muito destaque ou quando não tem muita aprovação social, essas pessoas acabam tendo uma certa dificuldade de relacionamento, porque elas valorizam muito isso. Então, são as pessoas influenciadoras. Então, depois tem outro perfil comportamental, que são das pessoas seguras, sólidas e simpáticas. Essa em torno de 69% da população, ou seja, arredondando aí, de cada 10 pessoas que você conhece, 7 pessoas estão nesse perfil. É muita gente, é a maior parte das pessoas. E são pessoas que gostam muito da segurança, pessoas que gostam da estabilidade, procuram carreiras estáveis, por exemplo, passarem concursos públicos, onde vão ter uma carreira bem estável a vida toda, não gostam de correr riscos, evitam profissões, evitam situações onde vão correr muitos riscos, até na maneira de vestir, normalmente usam roupas casuais, que são fáceis de serem colocadas, fáceis de combinar isso com aquilo, cores básicas, tons mais neutros, até usam coisas coloridas, mas sempre numa medida assim que elas passem, digamos, praticamente despercebidas. Elas gostam das coisas tranquilas, como a explicação diz, são simpáticas, são seguras, prezam pela segurança. Um ponto importante de se observar deste perfil comportamental, o seguro, são que essas pessoas têm resistência a mudanças. Então, você pensa, se você tem uma equipe grande, onde muitas pessoas trabalham, e pegando uma proporção de que mais ou menos a cada 10 pessoas, 7 pessoas são assim, você muitas vezes assim é um líder inovador, você quer trazer coisas novas, até mesmo quer ser mais arrojado no mercado,
E aí as pessoas que trabalham com você, mas eu não sei se isso vai dar certo. Para que mexer em time que está ganhando? Se está dando legal, está dando certo assim, está legal assim, vamos continuar dessa maneira. Então, o que acontece? Essas pessoas, elas realmente elas têm resistência à mudança. Porque não é que elas não acreditem que as coisas vão dar certo. É que entre arriscar aquilo que já tá legal, aquilo que já tá bom, e de repente acaba perdendo tudo para correr o risco de conseguir algo muito maior, melhor, enfim, algo diferente, elas preferem ficar aonde estão. Então, digamos assim, é mais um pouco mais uma certa zona de conforto. Por quê? Porque essa zona de conforto, ela é segura, ela não traz riscos maiores. E então, se a gente for ver que a maioria das pessoas é assim, a nossa comunidade é assim, a nossa sociedade é assim, e às vezes, entendendo por esse ponto de vista, a gente consegue, inclusive, perceber por que na verdade, às vezes parece que demora tanto para algumas coisas fluírem, para algumas coisas, na questão de documentação, a parte burocrática das empresas, porque para essas pessoas as coisas devem realmente andar mais devagar, que não precisa ser atropelado, que não precisa ser feito com muita velocidade. E por isso elas acabam, então, como elas pensam dessa forma e acabam sendo a maioria em todos esses nossos ambientes de trabalho, principalmente, acaba que tudo demora um pouco mais para acontecer na visão das pessoas que pensam mais rápido, porque é a maneira da maioria das pessoas pensarem. Então, a gente, entendendo esse ponto de vista, a gente consegue enxergar e entender também os porquês por trás daquilo que, às vezes, a gente pensa que pode ser um pouco de falta de vontade, um pouco de falta de interesse. E, na verdade, não é isso. É porque as pessoas realmente pensam dessa forma. E a grande chave para entender o outro, para conseguir ter uma comunicação persuasiva sempre em relação ao outro, é sair do seu mapa de mundo e se colocar no mapa do mundo do outro, entender por que essa pessoa pensa assim. Dando seguimento, então tem as outras pessoas que são as certinhas, as cuidadosas, as complacentes ou cautelosas. São pessoas chamadas do estilo C, ou seja, a gente usa bastante a expressão cautelosa. As pessoas cautelosas são aquelas que o próprio perfil sempre faz com que elas busquem uma segurança e às vezes até uma segurança muito rígida. Como assim rígida, Dani? É porque elas querem padrões são muito exigentes, são pessoas detalhistas, pessoas que estão o tempo todo assim se apoiando em planilhas, em dados, em tudo de uma maneira muito organizada, muito objetiva. E para essas pessoas, basicamente, o mundo se divide de duas formas: o certo e o errado. Se está dentro dos conformes, se tem como provar através de alguns dados, através de alguma porcentagem de alguma pesquisa, através de algo que seja provado cientificamente, digamos assim, que seja calculado, para elas está certo. Se não é assim, está errado. Então, muitas vezes a gente tem alguém no nosso trabalho, ou mesmo na família, com um perfil C muito alto, é em torno de 16% da população as pessoas que se enquadram nesse perfil, segundo a pesquisa de Harvard. E, então, essas pessoas, elas estão aí perto, à nossa volta, são pessoas que procuram trabalhar sozinhas, em ambientes calmos, em ambientes seguros, e gostam também muito da segurança. Elas evitam, principalmente se forem mudanças bruscas, mudanças repentinas. Elas evitam essas mudanças e vão fazendo isso, vão aceitando esse tipo de mudança à medida que você vai trazendo dados, que você vai dizendo, olha, a gente dá um passo assim porque vai funcionar, ou tem um processo, foi colocado um processo, a gente vai instalar um processo na empresa que vai mostrar que a gente vai fazer o passo A, o passo B, o passo C, o passo D, para chegar no objetivo lá que está no final do passo E. Aí elas entendem, enxergam isso dessa forma. Então é seguro fazer essa mudança. Então tem um fundamento por trás disso que está sendo proposto. E aí essa pessoa faz. Normalmente são pessoas que
acabam, por serem tão cuidadosas, por serem tão cautelosas, serem vistas como realistas ou até mesmo pessimistas nas empresas. São pessoas tomadas como chatas. Por quê? Porque elas estão sempre exigindo mais material, mais dados, mais comprovação, e que muitas vezes os outros perfis, e principalmente o D e o I, que tem um pensamento, digamos assim, mais rápido para mudanças, às vezes não tem tanta paciência de ficar explicando, de ficar interagindo com esse perfil. Então, mais uma vez, eu vou dizer que o importante é a gente entender os porquês dessa pessoa pensar dessa maneira, o porquê desse perfil pensar dessa maneira, e como que ele enxerga o mundo. E aí nós podemos, independente do perfil que nós formos, nós podemos entender, também bastante autoconhecimento. Eu disse que como algo que traz muito autoconhecimento para a gente, principalmente na nossa família, nas pessoas. Eu entendo que eu penso dessa maneira, que eu sou assim, extremamente organizada, ou extremamente desorganizado, eu gosto das minhas coisas tudo do meu jeito, eu já gosto das minhas coisas todas certinhas no lugar. Então, eu começo a entender como eu penso, e aí eu também começo a entender e enxergar o ponto de vista das outras pessoas. Eu consigo entender o mundo dessas pessoas à nossa volta e vou conseguindo interagir de uma maneira muito melhor com elas. Inclusive, eu consigo, por exemplo, estabelecer rapport com muito mais facilidade. A gente já falou em outras vezes e também vai voltar a falar a importância do rapport nas interações o seu produto, o seu serviço para alguém. Então, quando você se coloca, sai um pouco do seu mapa, principalmente seu mapa de se comunicar, de falar, de trazer algo novo, entende aquela pessoa que está à sua frente, entende um pouco daquele perfil e começa a falar na velocidade que essa pessoa está habituada, no tom de voz que ela costuma usar, que é agradável para os ouvidos dela, da maneira, com as palavras que ela utiliza, da maneira que ela pensa, que ela enxerga o mundo, você vai conseguir estabelecer essa conexão, essa empatia, esse rapport de uma maneira não só mais rápida, mas muito mais concisa, muito mais duradoura, porque a pessoa vai ter lá uma sensação que ela nem sabe explicar por quê, que ela confia em você, que ela acredita no que você está dizendo. Porque, mais uma vez, repito, você saiu do seu mundo e se colocou no mundo do outro, no mundo dessa outra pessoa. Visão panorâmica dos estilos da personalidade. Então, rapidamente aqui mais alguns dados, já falei algumas coisas. Os perfis DI são de papel ativo, o perfil D dominante determinado direto, 3% da população, e algumas características que eu vou passar aqui para a gente dar uma olhadinha. Características principais: bom solucionador de problemas, corre riscos, ego forte, iniciativa própria e orientado para alvos. Valor para uma equipe: bom motivador, bom para organizar eventos, alta valorização do tempo, orientado para resultados. Ou seja, essa pessoa está sempre focada na meta, no resultado dela, primeiramente, por consequência da empresa, se ela for o líder, se ela for uma das pessoas da gestão, ela vai estar com essa clareza das metas da empresa o tempo todo e muitas vezes cobra das pessoas, cobra dos vendedores, cobra da equipe de vendas de uma maneira bem objetiva que alcancem essas metas, tá? Áreas de perigo. Argumentativo, normalmente é uma pessoa que não cede muito a opinião dos outros, ela é firme na opinião dela e dificilmente vai argumentar com o intuito de aceitar a opinião do outro. Normalmente são pessoas que elas querem mostrar o argumento delas para que os outros aceitem. Não gosta de rotina. Extrapola a autoridade às vezes e chega a ser chato, grande medo alguém se aproveitar dele. Ou seja, ela realmente ela usa mais a autoridade. É uma pessoa que gosta de ter e usar a autoridade para se impor em relação ao que os outros pensam, normalmente querendo colocar o que ela pensa e da maneira que ela funciona, fazer com que todo mundo funcione da maneira que ela funciona. Por isso diz que é bem importante para pessoas que se identificarem com o D alto, de repente se olhar, se enxergar e, olha, eu posso desenvolver um pouco mais, então eu enxergar a maneira que os outros funcionam. Até porque se é em torno de 3% da população, 97% da população não pensa como eu penso.
não age como eu ajo. Então, eu posso enxergar o mundo por outros olhos também. Os Is, os influenciadores, inspiradores impulsivos. Gosta de ter papel ativo e é orientado para pessoas, como eu já havia comentado. Características principais: extrovertido, falador, entusiasta, persuasivo, otimista, confiável e emotivo. Valor para a equipe: bom encorajador, bom senso de humor, pacificador, criativo na solução de problemas. Esse tipo de pessoas do perfil I costumam ser as pessoas mais criativas que tem, porque elas estão sempre inventando, estão sonhando longe, estão sempre com ideias, normalmente gostam de pegar muitos projetos, se envolvem com muitas pessoas ao mesmo tempo, e essas pessoas estão sempre focadas nas outras pessoas, no relacionamento. Então, por exemplo, você quer interagir bem, quer gostar de interagir com o I, você valoriza os relacionamentos, mostra para ela o quanto ela vai ter de benefício em relação aos relacionamentos das outras pessoas em volta. E aí ela vai ficar feliz e satisfeita e com certeza vai querer trabalhar com você. Valor para a equipe: bom encorajador, bom senso de humor, pacificador, criativo na solução de problemas. Eu acabei repetindo. Áreas de perigo: desatento a detalhes, prefere popularidade a resultados tangíveis, ou o que é conveniente, pode ser desorganizado. Grande medo, rejeição, perda de aprovação das pessoas. Então, como essas pessoas se importam muito com o relacionamento e gostam de liderar, então o papel principal que elas sempre estão buscando é essa liderança com outras pessoas envolvidas, liderar uma equipe, estar envolvida com uma equipe. Então, esta é o ponto forte dela, e o ponto fraco é talvez uma rejeição, alguém não gostar do que ela está fazendo, então por esse caminho. E aí o ponto de autoconhecimento também é entender. Nem todos vão concordar com o que eu penso, eu posso ver os ângulos das outras pessoas também, de repente outros projetos podem vir, não só o meu, então é bem importante enxergar também o mundo por outros olhos. Os Cs. Os S, vamos para a direita primeiro, para ficar mais na sequência do DISC. 69% da população, como eu já tinha falado, seguro, sólido, estável. Gosta de ter papel passivo, esses dois perfis são mais passivos, ou seja, gostam mais de serem orientados do que orientar, normalmente. São calorosos, simpáticos, compreensivos, pacientes, pacatos e consequentes. Valor para uma equipe: bom ouvinte, trabalha em equipe, leal, confiável, paciente e com boa empatia. São pessoas, enfim, com tranquilidade, são simpáticas, gostam de trabalhos seguros e por isso se sentem muito bem, muitas vezes, em trabalhar anos na mesma empresa, anos no mesmo cargo. Elas valorizam a experiência que elas têm nesses trabalhos. Áreas de perigo: resistente a mudanças, como a gente já tinha comentado um pouco, guarda muita coisa, às vezes fica magoado, por exemplo, alguém pode vir falar alguma coisa de uma maneira mais ríspida, ou não levar em consideração aquilo que ela sente importante, um pensamento, algo que ela queria colocar, e ela não se sente valorizada. Normalmente essa pessoa guarda para si essa dor, essa mágoa, e fica ali. Às vezes passa uma semana, por exemplo, alguma discussão, alguma briga aconteceu, a outra pessoa, dependendo do perfil, já nem lembra mais o que foi falado, nem lembra do que aconteceu, e essa pessoa ainda está lá, remoendo, magoada, esperando por umas desculpas, esperando por alguma coisa que a outra pessoa venha fazer em relação à mágoa que ela sente. E aí, às vezes isso não acontece. Mas também são pessoas tranquilas, logo daqui a pouco também a mágoa passa e já volta tudo ao normal, a amizade, prezam muito pela amizade, são pessoas também focadas em outras pessoas, em ter bons relacionamentos, em manter relacionamentos muito duradouros, né? A palavra já diz, segurança, gostam da estabilidade, do casamento, de relacionamentos, amizades que durem anos, as pessoas que mantêm amizades que vêm desde a infância e levam para a vida toda. Grande medo: perda de segurança e da estabilidade, ou seja, elas gostam realmente de estarem seguras e evitam as mudanças sempre que for possível. Os Cs, os condescendentes, cautelosos, corretos, gosta de ter papel passivo e é orientado para tarefas. Então, as pessoas que
pensa e repensa as coisas a fundo, são pessoas precisas, metódicas, têm padrões elevados, são cuidadosas e sistemáticas. Gostam de processos, gostam de sistemas, como a gente já comentou também, gostam de padrões e têm os seus padrões muito elevados, são pessoas exigentes. Quando você pensa numa pessoa bastante exigente, provavelmente ela tem uma parte do seu perfil C aí bastante alta. Valor para a equipe. Bom organizador. Segue e obedece orientações, até porque gostam muito de orientações. Humor equilibrado e esclarece bem as situações. Normalmente são pessoas calmas, bastante tranquilas, que numa equipe fazem bastante diferença porque gostam, inclusive, de explicar detalhadamente um processo, algo novo que está sendo feito, quando elas internalizam, quando elas concordam com uma mudança, normalmente elas explicam muito bem essas mudanças, como vai acontecer, de que forma, o passo a passo para uma equipe. Áreas de perigo. Encontra falhas facilmente, focaliza detalhes, podendo perder a visão geral, às vezes é muito crítico. A questão de ser crítico é bastante normal para esse perfil C. Por quê? Como eu disse anteriormente, o mundo se divide basicamente entre o que é certo e o que é errado. A maneira dessas pessoas pensarem é mais ou menos assim. Então, quando para ela aquilo que está certo não está ocorrendo, ela critica com muita facilidade, porque para ela é muito claro, é como preto e branco, não tem muito cinza, ou preto ou é branco. Então, nesse entendimento delas, é como se ela estivesse dizendo, quando ela faz uma crítica, é como se ela estivesse dizendo, olha, é simples de ver. Isso é certo. Então, você faz isso aqui que está certo e as coisas vão dar certo. Então, é uma maneira muito simples de ver a vida também. É uma maneira muito fácil no entendimento dessa pessoa de ver. Quando você segue os procedimentos e os sistemas, você vai conseguir resultados claros e objetivos, inclusive previsíveis, conforme esse sistema e esse processo. Então, por isso que elas são tão metódicas e encontram esse poder, digamos assim, de ver as coisas dessa forma, no simples, no certo e no errado. Áreas de perigo. Encontram falhas facilmente, focaliza detalhes, podendo perder a visão geral. Às vezes é muito crítico. Grande medo, crítica pelo trabalho e pelo esforço. Como são pessoas muito metódicas, normalmente elas fazem muitas coisas com muitos detalhes. E por isso essa questão de perder a visão geral. Porque às vezes ela está tão focada no detalhe, no detalhe, no detalhe, que falta a visão do todo. E aí a importância de uma outra liderança, ou mesmo alguém que seja do mesmo nível da equipe, mas que mostre para essa pessoa, olha, você está no detalhe demais, isso é muito... É um ponto dentro de algo maior. E esse algo maior, às vezes, é uma dificuldade que a pessoa do perfil C tem de enxergar. E aí vem uma outra pessoa com mais facilidade de ver o todo e vai lá e mostra, olha, o todo é assim, o grandioso é assim, aquilo funciona dessa maneira. E aí, às vezes, ela consegue daí sair do seu foco naquele ponto específico e olhar de fora um processo maior e uma empresa como um todo. Até aqui tranquilo? Alguém quer fazer algum comentário? Ok, vou seguindo. Método, tarefa. Como cada estilo de personalidade aprende a respeito de novos materiais e usa com instruções do grupo. São frases que as pessoas normalmente dizem de cada perfil. Então, aqui a gente, claro que não é regra, gente, todos os perfis falam todo tipo de frase o tempo todo. Isso é só para ter um apanhado de como você consegue, às vezes, através das frases, da maneira de se comunicar, conseguir observar qual é o perfil da pessoa dominante. O perfil dominante das pessoas, né? Então, o perfil dominante. Eu gosto de fazer as coisas do meu modo, do meu jeito. Normalmente a pessoa que chega dizendo, né? Eu quero assim e assim que acontece. Sobre o que essa matéria, deixe-me ajudar a ensinar a falar. Resuma os pontos principais da sua história. Deixe-me ser o responsável por essa reunião. Ensine-me novas coisas e me desafie. Ou seja, 3 grandes palavras que eu destaco aí. A questão de resuma o que é importante. Quando você vai falar com uma pessoa de perfil D, resuma. A pessoa ela quer só o que é
principal, primordial. Fala isto, isto e aquilo. Ponto. Tem um problema, não precisa vir com aconteceu isso, aconteceu aquilo. Não, chega e fala assim, o problema é esse e a solução é essa. Ou então, o problema é esse, não sei qual é a solução, vamos solucionar. E então isso é uma coisa bem importante. Quando você vai falar com D, seja objetivo, resuma o que você tem para dizer que ele vai gostar muito mais e vai inclusive te ouvir muito mais, porque quando começa no ele ouve as 3, 4 primeiras palavras e depois não ouve mais o que você está dizendo. Gosta de ser responsável, de ser líder, de tomar a frente do que precisa ser feito e não só de tomar a frente, ele vai lá e faz. Se ele diz que ele vai fazer, vai lá e faz. E ele também é um perfil que gosta de desafios. A palavra desafio é uma coisa que agrada muito, metas desafiadoras, processos desafiadores, algo que pode parecer às vezes até nos olhos dos outros assim quase que impossível. Aí o dominante, o perfil D, vai lá e diz, olha, é possível, a gente consegue, ele vai lá e faz. Então, é bastante focado em ações e metas e objetivos, como eu havia dito antes. O I, eu gosto de fazer as coisas da maneira mais divertida. Então, o I, né, focado em relacionamentos, a pessoa descontraída, leve, que brinca, dependendo da pessoa, do estilo I, gosta de contar piada, gosta de ser o centro das atenções num lugar, comumente vai chamar atenção por natureza, porque essa pessoa é assim por natureza, então ela gosta de destaque e só pela maneira dela se portar, a postura que ela tem na frente das outras pessoas acaba realmente chamando atenção. Eu aprendo melhor em um clima descontraído. Quantas vezes a gente não vê algumas pessoas que gostam de botar música, estão aprendendo, estão falando, estão lendo e estão com outras coisas em volta, porque é como se fosse assim, ó, a maneira dela enxergar é quase como se o mundo fosse uma festa. Então ela está sempre, claro que eu estou usando aqui algo bem pontual que é para marcar na tua mente, na mente que você consiga identificar com mais facilidade. Lógico que nem todos os Is altos vão ser assim sempre, mas isso é uma característica que vai se apresentar em muitas situações desse I alto. Vamos aprender compartilhando as nossas experiências. São pessoas que gostam de experiências, gostam da interação o tempo todo e fazem amizade muito fácil. É o primeiro a se apresentar e é o primeiro a falar, porque isso simplesmente é assim para essa pessoa, acontece dessa maneira. Eu gostaria de me expressar e ter dinâmicas que permitam que eu fale para os outros o que eu sinto. E eu vou entender melhor se eu puder ver. Então, também o canal visual, que falando de canais de comunicação, que a gente já falou um pouquinho outra vez, e também vai ter um laboratório daqui um pouco mais, que já está sendo organizado específico sobre canais de comunicação, acabou que trouxe aqui a questão do ver. Essas pessoas também são muito, muito visuais e acabam também se comunicando pelo o canal visual da comunicação. Ou seja, é bem fácil, de maneira geral, identificar o Mi alto. São pessoas que acabam se destacando por natureza e aí fica fácil para a gente, se a gente é ou se a gente não é, não importa, identificar esse perfil. Pessoas S. Eu quero fazer as coisas do jeito mais fácil. Então, é aquela que busca, como eu disse, sempre uma tranquilidade, busca sempre estar dentro de uma zona de conforto, onde ela já está habituada a fazer as coisas de uma certa forma, e ela gosta de fazer as coisas dessa forma, normalmente isso é a maneira que está dando certo, e ela vai sempre prezar por manter esse equilíbrio, manter essa tranquilidade sempre que for possível. Então, vá um pouco mais devagar para eu poder processar essas mudanças. Ou seja, se você vem propor uma mudança, ela pede uma calma, um tempo para pensar. Não são pessoas que decidem coisas na hora, no ímpeto, não são impulsivas. Elas são pessoas que preferem fazer, inclusive tomar decisões com muita cautela, com muita tranquilidade, para que elas não se arrependam, para que elas pensem assim, de repente, assim, estava tão fácil do jeito que eu estava fazendo e agora vai ficar tudo difícil porque eu tomei essa decisão. Recapitule isso mais uma vez.
Ou seja, tem uma necessidade maior de explicação das coisas, porque não é, às vezes a gente pensa assim, mas não entendeu ainda. Não, ela entendeu, ela entende, obviamente, da primeira vez. Só que ela gosta de ouvir de novo. É como se fosse uma checagem. Eu quero ver se eu entendi direitinho realmente o que eu acho que eu entendi. Então, por isso de pedir uma explicação novamente, de pedir para a pessoa ter mais calma, porque para elas isso tudo faz muito sentido. Ajude-me a entender isso aqui. Mais uma vez, não é que ela não tenha entendido, é que ela quer ter a segurança de que está certo o que ela já acha que entendeu. Então, normalmente é só para confirmar aquilo que ela já sabe. Eu não quero fazer ondas, eu quero aprender de maneira que seja melhor para o grupo. Então, pessoas focadas em outras pessoas, pessoas que gostam de equipe, que trabalham muito bem em equipe e que principalmente valorizam essa equipe. Ou seja, não é por exemplo, vem agora metas novas na empresa e eu vou me dar bem. Mas ela não quer só ela se dar bem, ela não quer que só ela alcance. Ela até pensa assim, é legal, eu vou alcançar as metas que a empresa está me propondo, só que eu também quero que a minha equipe alcance as metas, eu quero que seja um time. Ela costuma ver a empresa onde trabalha, o seu próprio trabalho, a sua própria profissão como fazendo parte de um time, aonde é importante que todos ganhem, ou que pelo menos a maioria dessas pessoas ganhem, para que seja muito claro essa questão do time estar andando junto. E a gente representa, até costuma falar que é representada por um coração. Por quê? Porque é o amor, é aquela coisa do companheirismo, da amizade, do relacionamento onde é importante que todo mundo se dê bem, ela se sente mal num clima onde é pesado, ela não gosta de trabalhar num clima onde as pessoas, às vezes, talvez competindo, pessoas não têm um clima de amizade muito claro, não se dão muito bem, às vezes acontece em alguns locais. Então, para ela é importante isso. E quando você vai se comunicar com essa pessoa S, sempre traga no tom de voz uma tranquilidade, uma calma. Quando você explicar, pergunta para a pessoa, não espera só que ela venha te dizer, me explica de novo. Pergunta para ela, foi suficiente essas informações que eu te dei? Você gostaria que eu explicasse de uma outra forma? Quer me contar o teu ponto de vista? Ou quer me dizer o que você entendeu para a gente conversar, para a gente debater sobre isso? Então, é importante deixar esse canal de comunicação aberto com essas pessoas que são assim, seguras, porque aí então ela vai se sentir mais segura ainda, até mesmo de te perguntar alguma coisa que ela não entendeu, para que se evite principalmente as falhas da comunicação, né? Hoje em dia se vê que as pessoas elas são muito inteligentes, muito informadas e que a gente está numa era da informação muito rápida. Então, a gente checar, a gente perguntar se as pessoas à nossa volta estão entendendo, se estão compreendendo tudo que a gente quer fazer, realizar numa empresa, é bem importante. E, por fim, o sexto. Eu quero fazer as coisas da maneira certa. Mais uma vez a questão do certo e errado. Responda minhas perguntas com informações de qualidade. Dê-me fatos e dados. Ou seja, isso é muito importante para essa pessoa. Ela realmente quer comprovação, quer fatos, quer dados que sejam esclarecedores, que comprovem por A mais B aquilo que você está falando. E quando você não dá esses dados, por exemplo, num texto, eu trouxe uma frase, de quem é a frase? Não sei. É como se fosse uma coisa jogada ao vento, assim, ó. Ela não vê muito nexo quando não tem uma fonte segura de onde você tirou essa informação. Foi você que pesquisou? Foi você que criou? Não, você trouxe de uma pesquisa de outra pessoa, então, quem é essa pessoa? Qual é a fonte? Então, isso tudo faz muito sentido, né, para eu entender para a vida dessa pessoa. Fale de suas expectativas sinceramente. Dê-me um trabalho para fazer e então deixe-me sozinho para executá-lo. Ou seja, como são pessoas muito tranquilas, muitas vezes até mesmo um pouco tímidas, elas gostam de trabalhar lá na sua sala, quietinho, com o seu computador, com as suas planilhas, com seus dados, e é assim que elas gostam de ficar. Normalmente em ambientes silenciosos, quietos, tranquilos, com pouco movimento. É uma preferência maior. Claro que depois tem todas as combinações de DISC, né? Muitas vezes pode ter um C com um S alto.
E aí esse S, essa parte humana vai falar muito alto também, e a pessoa não vai querer ficar lá isolada numa sala quietinha. Mas aí depois a gente pensa daí cada um, eu vou deixar um espaço aberto no final para que cada um possa entrar em contato comigo para me falar qual é o resultado que deu no seu teste, quando eu enviei o teste para as pessoas. Quem não recebeu o teste ainda pode solicitar depois. E aí as combinações eu vou falar com cada um porque são muitas combinações. Então aqui a gente vai ficar sempre nos 4 perfis básicos e dominantes. Então vamos falar um pouquinho mais de cada perfil agora. O perfil estilo D, para entender um pouco mais de cada um. Como você pode reconhecê-los? Como eles falam? Perguntando o quê? Eu vou lendo aqui essa parte, depois a gente comenta, eu vou comentando no final, porque tem bastante coisa, e a própria leitura de cada uma das frases vai fazer com que vocês consigam perceber esse perfil, vai ficar de uma maneira bem fácil. Então, perguntando o quê? Mandar versus pedir. É a própria postura da pessoa, ela manda, não pede. Falam mais do que escutam. Falam, colocam as suas orientações antes de pedir as orientações ao que vem dos outros. Vão direto ao ponto. Podem ser agressivos e rudes, dependendo da maneira como se comportam quando falam com a outra pessoa. Falam depressa, tom autoritário de controle. Usam acrônimos e frases curtas. Iniciam com as suas opiniões. Ou seja, em geral, o foco está no eu. Eu quero assim, eu gosto assim. Eu quero que a partir de hoje seja de tal forma. Mais ou menos algumas expressões dos D. O que eles fazem? Foco nas tarefas e resultados. Impacientes, diretos, fortes e enérgicos. Dispostos a causar problemas. O que é isso, dispostos a causar problemas? Não é que queiram causar problemas, mas, por exemplo, assim, ó, uma disputa de liderança, vamos supor que acabou acontecendo de 2 ou 3 líderes, sócios, talvez, estão, de certa forma, disputando por uma liderança. Normalmente o D é aquele que perde o amigo, mas não perde o controle. Ele quer ter o controle sempre na mão dele. Enquanto que outros perfis, muitas vezes, acabam prezando pelo relacionamento e acabam cedendo para manter o relacionamento com as pessoas. Conscientes do prazo e do tempo e prazos. São pessoas que normalmente atingem as metas e muitas vezes, porque gostam de desafios, elas acabam atingindo as metas antes mesmo dos prazos estipulados. Olho no olho. Enfatizam suas próprias conquistas, confiam em seus instintos e são inconformados. Ou seja, pessoas que querem sempre mais, que almejam mais, alcançou uma meta, tá, qual é a próxima? Cheguei aqui, cresci na carreira, cheguei aqui, qual é o próximo degrau? Então, elas estão sempre buscando mais e mais e mais. O que elas esperam dos outros? Elas esperam que os outros sejam diretos, francos e abertos à sua necessidade por resultados. Você deve se esforçar para falar brevemente e direto ao ponto, respeitar seu gosto por autonomia, ser claro com as regras e expectativas, deixar que eles tomem a frente, mostrar a sua competência, se manter no foco, mostrar independência. Essa é uma palavra também que agrada muito ao D, independência. Ser independente e que as pessoas sejam independentes também. Esteja pronto para abordagem brusca e exigente, que normalmente são pessoas assim bem diretas, né, e muitas vezes exigentes também. Falta de empatia, porque essa pessoa, por estar tão focada nela mesma, nas suas metas, nos seus objetivos, com mais facilidade elas enxergam seus próprios pontos de vista e não se colocam muito no lugar do outro. Então, a empatia é se colocar no lugar do outro, né? Falta de sensibilidade e pouca interação social. Gostam de ficar mais quietas, mais na delas, vão ficar ali, o relacionamento é quando tem necessidade por alguma coisa, ou seja, não é o tipo de pessoa que fica fazendo uma social, como se diz, ela não faz social, ela faz o que ela quer, vai onde ela quer, se ela não acha importante aquilo ali, ela não vai num evento social, ela só fica onde ela realmente quer e gosta de estar ali. Não faz coisas para agradar os outros, digamos assim.
Você pode ajudá-los a aprender, a se identificar com os outros, a ter empatia com os outros, se colocar no lugar dos outros, né? A pensar com mais calma, a ouvir mais e melhor. Postura e gestos mais suaves, porque muitas vezes acabam sendo rudes, bruscos, justamente no seu posicionamento, na maneira de falar. Encontrarem um ritmo ideal, justamente por serem muito rápidos, falarem rápido, a relaxar, a ser mais acessível, a elogiar os outros, coisa que dificilmente fazem pelo próprio perfil, a fazer mais perguntas. Não falar tanto assim, vai ser assim, vai ser assim, vai ser assim. E sim perguntar, então, o que vocês preferem? Qual é a melhor maneira para a gente trabalhar aqui, do que vocês gostam? Eles podem querer de você ou da sua empresa poder e autoridade, uma promoção, porque estão sempre pensando no próximo degrau, prestígio, maiores desafios, autoridade para fazer mudanças, resultados, saber os limites mínimos, ser poupado de detalhes, respostas diretas e flexibilidade. No caso, a flexibilidade dos outros, porque normalmente os D não têm muito essa questão de serem flexíveis, então esperam a flexibilidade dos outros. O estilo I. Como você pode reconhecê-los? Como eles falam. Perguntando quem vai estar lá? Quem vai tocar esse projeto? Quem está envolvido nisso? Eles preferem dizer ao invés de pedir, ou seja, é um meio termo. Eles nem mandam e nem pedem, eles dizem, costumam dizer o que tem que ser feito. Falam bastante, fazem rodeios e falam lateralmente em conversas, por exemplo, em grupos, estão sempre com alguma conversa aqui, alguma ideia ali, dessa necessidade de interação e de relacionamento. Utilizam histórias, metáforas e piadas para contar as coisas que querem contar, normalmente o tempo todo. Falam mais rápido, expressam seus sentimentos, compartilham emoções pessoais e exageram. As pessoas mais exageradas, por natureza, normalmente têm um perfil I alto, faz parte da sua maneira de se expressar no mundo. O que eles fazem? São animados, muitas expressões faciais, são espontâneos, riem alto, se vestem com estilo, se distraem com facilidade. Por quê? Estão sempre procurando a interação com os outros, estão conversando ali alguma coisa que eu não prestei atenção, aí eu quero saber também do outro grupo o que estão falando. Então, sempre focados nessa questão do relacionamento. São calorosos, podem se aproximar bastante do espaço pessoal dos outros. Então, às vezes, até também, levando a questão do canais de comunicação, são pessoas que normalmente são sinestésicas, tocam para falar. Oi, amigo, tudo bom? E toca no ombro, aperta aqui. Então, isso é bem comum nas pessoas de perfil I. O que eles esperam dos outros? Eles esperam que os outros sejam amistosos e emocionalmente abertos e honestos e que reconheçam a sua contribuição. Isso é bem importante. O que você deve se esforçar para ser informal, relaxar e ser sociável, deixar que saibam como se sente, manter a conversa leve, fornecer detalhes por escrito. Por que por escrito? Isso é um ponto legal que eu gosto de comentar, porque assim, eles falam tanta coisa com tantas pessoas ao mesmo tempo, que muitas vezes eles já esqueceram da metade do que foi falado e do que foi combinado, às vezes até mesmo. Então é bom ter alguma coisa assim. Reconhecê-los em público é uma coisa importante, gostam de reconhecimento público e utilizar o bom humor. Então, ou seja, para os Is, o elogio é para ser em público mesmo, são pessoas que valorizam muito isso. Esteja pronto para tentativas de persuasão e influência, necessidade de ser o centro das atenções, gostam e normalmente são o centro das atenções dessas pessoas. Superestimar a si e aos outros, ou seja, sempre acha, não só se acha, digamos assim, mas como acha muita gente muito importante, muito interessante ao mesmo tempo. Ideias mirabolantes e exageros, vulnerabilidade à rejeição. Não gostam de ser rejeitados porque levam isso para o lado pessoal, normalmente.
Você pode ajudá-los a aprender. Mais controle de tempo e prazos. Como estão sempre focados em pessoas e relacionamentos, isso é comum de não serem tão organizados e acabarem atrasando alguma coisa. Objetividade. Podem ser mais objetivos. Dar ênfase em resultados claros. Organização. Senso de urgência e análise de dados. Todos esses são pontos de melhoria para os IS. Eles podem querer de você ou da sua empresa. Popularidade, recompensas visíveis, ou seja, reconhecimento público. Muitas vezes o I prefere, por exemplo, ganhar uma taça que alcançou um prêmio, uma taça, algo que pegue na mão e diga para ele, você ganhou o primeiro lugar, você bateu as metas, muitas vezes até do que o próprio dinheiro que poderia ser ganho nesse lugar, que algumas empresas gostam de pagar em dinheiro as premiações. Às vezes o I prefere uma premiação que seja na frente de toda a equipe. Reconhecimento em público, então já falei. Relacionamento amigável. Ser poupado de detalhes, também não gosta de muito detalhe, muita coisa assim. E aprovação e amizade. Valorizam muito serem aprovados pelos outros e terem a amizade das pessoas. Fazem amizade com muita facilidade e normalmente prezam por essas amizades. Estabilidade. Como você pode reconhecê-los? Como eles falam? Falam pouco, perguntam como. Como eu posso fazer isso? Como eu posso ajudar você? Pedir versus dizer. São pessoas, então, que normalmente pedem. Pedem por alguma coisa, pedem para que a equipe faça alguma coisa. Escutam mais do que falam. Reservados quanto às suas opiniões, ou seja, costumam dar opiniões só se você pedir especificamente. Fulano, o que você acha sobre isso? Aí o fulano vai falar. Então, normalmente, eles não falam. Volume mais baixo da voz, tom de gentileza também na voz e utilizam o primeiro nome. O que eles fazem? Tem fotos de pessoas queridas nas suas mesas, nos seus lugares de trabalho, gostam dessas fotos, consultam aos outros, espaço de trabalho aconchegante e funcional, normalmente ligado com a família, trazem muitos pontos da família também no ambiente de trabalho, porque acham isso importante. Caminham de forma mais calma, são pacientes e tolerantes, orientados a serviços e prestativos. Se encabulam quando são reconhecidos, se vestem mais casualmente. Isso eu estou falando de um S bem alto, né? A gente sempre lembrando que existe S puro, por exemplo, S muito alto. Claro que nem os S normalmente acabam tendo combinações com os outros perfis e nem sempre são dessa maneira como a gente está falando. Aqui eu estou falando especificamente do S muito alto, do S puro. O que eles esperam dos outros? Eles gostam quando os outros são mais relaxados, agradáveis, compreensíveis e dispostos a demonstrar gratidão por eles. Você deve se esforçar para ser calmo e sistemático, ou seja, eles também gostam de sistemas, de processos, de coisas que deixem a vida deles mais fáceis e que façam que as coisas deem certo de uma maneira bem simples. Comunicar mudanças com antecedência. Providenciar um ambiente seguro, dar valor de forma sincera, demonstrar como são importantes, deixar que mudem aos poucos. Então, essa questão da mudança e mostrar a sua sinceridade em relação a eles, a essa amizade, mostrar o quanto são importantes para a equipe, gosto muito disso, assim, de se sentirem parte de um time. Mais uma vez eu vou trazer essa analogia porque ela é bem importante, representa bem os S alto, que gostam de fazer parte de um time onde todo mundo é coeso, todo mundo pensa, joga e caminha andando para o mesmo lado. Esteja pronto para aproximação amistosa, resistência a mudanças, que é bem comum nesse perfil, né? Dificuldade de encontrar. Aí tá tapadinho ali no canto, eu não consigo ver aqui na tela, porque eu realmente não lembro dessa palavra ali. Dificuldade para encontrar alguma coisa, depois eu complemento ali. Dificuldade com prazos. Não necessariamente dificuldade com prazos, mas muitas vezes assim a questão de manter um certo foco, porque como também estão muito
ligados com as pessoas, com as amizades, com os relacionamentos, acaba que conversa um pouco aqui, conversa um pouco ali. Isso também é bastante parecido com o I, por serem focados em pessoas em primeiro lugar. Então, quando vê, assim, acaba apertando o prazo, acaba deixando para a última hora e às vezes dá uma certa correria. Então, essa é uma dificuldade que o S também tem, de maneira geral. Você pode ajudá-los a aprender. Abertura a mudanças. Autoafirmação. Como fazer que seus esforços sejam reconhecidos? Muitas vezes o S acaba faz coisas legais e não fala, fica muito quieto, esperando que os outros venham reconhecer. E às vezes esse reconhecimento não vem, até porque às vezes as pessoas nem sabem o que eles fizeram por trás de algum bastidor, por alguma coisa assim. Então acabam esperando e às vezes até se frustram por esperar e não vir esse reconhecimento. Então eles podem falar mais sobre as coisas que fazem. A serem mais práticos, habilidades de apresentação eficaz e acreditar que merecem e que o sucesso vale a pena. Porque, como são pessoas mais tranquilas, mais pacatas, digamos assim, então muitas vezes essas pessoas acabam deixando o desafio de lado, vão deixando mais para, de repente mais para frente eu faço, e acabam mantendo a vida mais estável mesmo. O que eles podem querer de você e da sua empresa. Manter as coisas como estão. Elogios em privado, então são pessoas que gostam muito de relacionamento, como eu já falei, só que normalmente preferem o privado para serem elogiadas, às vezes têm vergonha de serem mencionadas em público, se chama lá para frente para fazer alguma coisa, dar um discurso, elas não vão gostar, vão se sentir às vezes até um pouco desconfortáveis. Então são pessoas que não gostam muito de papel de destaque e então preferem esses elogios no privado. Relações calmas e alegres, muita amizade, muito relacionamento positivo. Procedimentos padronizados, gostam sempre, como eu disse, assim, de trabalho delas sejam mais fáceis de serem realizados. Segurança, tempo para se adequarem às mudanças, consenso e escuta e sinceridade. Espero, então, um ambiente seguro, sincero, onde elas se sintam calmas, tranquilas, que sintam que esse ambiente favorece ao trabalho delas, favorece a elas serem quem elas são. Auto-ser, conformidade e cautela. Como você pode reconhecê-los? Como eles falam? Perguntam por quê? Por que que isso vai ser feito dessa forma? Por que que você quer atingir isso dessa maneira? Pedir versus dizer. Então, são pessoas que normalmente pedem aquilo que elas querem, escutam mais do que falam, ou seja, mais silenciosas, mais introvertidas, sem muitas reações, falam pausadamente, falam com volumes mais baixos, preferem falar a escrever, vão ao ponto, mas gostam de falar. E discurso detalhado e preciso. Esse é um ponto bem importante para destacar aqui. O discurso sempre detalhado e preciso. Normalmente, quando elas vão abordar alguma coisa, quando elas vão explicar alguma coisa, essas pessoas costumam já trazer muitos dados, trazer muitos fatos para comprovar o que elas estão dizendo. E aí, na própria maneira de falar, como eu disse, a gente já consegue perceber esse tipo de perfil. Uma pessoa um pouco mais quieta, um pouco mais introvertida, e que quando fala traz muitos dados, é muito precisa, é muito metódica, muito sistemática, normalmente essas pessoas vão ter um C alto. O que elas fazem? Foco em tarefas e processos. São ordenadas, são pessoas meticulosas, precisas e exatas, gostam de exatidão, gostam de precisão. Área de trabalho limpa e organizada, né? Área de trabalho do computador e área de trabalho da mesa mesmo. Tipo, o ambiente de trabalho normalmente é muito clean, muito limpo, muito organizado. Você não encontra coisas fora do lugar e nem que não tenha uma função prática nesse ambiente de trabalho. Normalmente tudo que está lá por um motivo, tem um porquê. Difícil de serem lidos, conscientes do tempo e dos prazos, gostam, né, de prazos, adoram trabalhar com prazos.
e difícil de serem lidos porque muitas vezes são muito quietos, né, muito calados. Mas, como eu disse, quando começam a falar, normalmente falam com essa linguagem sistemática e também é fácil de perceber. São diplomáticos, se dão muito bem com todo mundo, costumam ter essa questão da empatia, da amizade, então é bastante tranquilo de trabalhar com pessoas assim. Querem estar certos, esse é o ponto principal, assim, ela deixa muito clara essas pessoas deixam claras qual é a posição delas em relação a alguma coisa, qual é o posicionamento delas, e como normalmente a pessoa está vendo o mundo pela sua ótica, pelo seu mapa, pelo seu ponto de vista, essas pessoas então dividem o mundo em certo e errado. Ou seja, o meu certo é o certo para o mundo. Normalmente é assim que elas pensam e fica bem claro isso no posicionamento que elas têm. O que eles esperam dos outros? Eles querem que os outros minimizem a socialização e tragam detalhes. Eles valorizam a precisão e a atenção nos detalhes. Você deve se esforçar para prover explicações claras e prazos. Por exemplo, se você trabalha muito ou diariamente com S, normalmente quando você colocar alguma coisa, você vai dizer: eu quero fazer isso e eu vou fazer isso até sexta-feira. A gente vai trabalhar dessa maneira na próxima reunião, a próxima reunião vai ter 1h30 de duração, por exemplo. Então, gostam de ter isso sempre bem claro. Demonstrar confiança, demonstrar lealdade, ser discreto e reservado. E elas prezam pela discrição e pela reserva da própria vida. Normalmente são pessoas que não falam muito da própria vida. Às vezes você pode trabalhar meses, talvez até um ano do lado de uma pessoa, não saber se ela é casada, se ela é solteira, como que é a família dela, porque elas realmente prezam por isso. Honrar os procedimentos e fontes. Como eu disse antes, se você vai utilizar um texto para trabalhar com essa pessoa, você diz a fonte, de onde você tirou isso, qual livro que você leu, qual é a técnica foi criada, mas de onde que veio essa técnica. Então, sempre trazer essas fontes. Ser preciso e focado. Dar valor a altos padrões, ou seja, a vida dela funciona com altos padrões, muito exigente. Esteja pronto para desconforto com ambiguidades. Não gosta de ambiguidades, gosta de clareza. Resistência a informações vagas. O desejo de conferir novamente, pouca necessidade de estar com outras pessoas. Ou seja, fica tranquilo em ambientes onde ela está quieta, onde ela está calma, confere várias vezes, às vezes ela já olhou a planilha, sabe que está certa, mas por cautela, né, são os cautelosos, por cautela, confere de novo, antes de entregar um relatório, uma planilha, por exemplo. Você pode ajudá-los a aprender tolerância com conflitos, a pedir ajuda, habilidades de trabalho e em equipe. Aceitar as ideias dos outros, tolerância a ambiguidades, aceitação dos próprios limites. Ou seja, às vezes parece que essa pessoa vai dar conta de cuidar de toda a organização do mundo inteiro. Faz muitas coisas, muitos relatórios, está sempre com as minúcias dos projetos e às vezes acaba não dando conta mesmo de muito trabalho que acaba pegando para si. Então, é ter essa ideia assim, que existe uma equipe ao teu lado, que existe uma equipe que pode te ajudar em várias etapas desses processos. Existe uma equipe que está ali para te ajudar também, líderes que estão ali para ajudar, e que você pode contar com o trabalho dos outros também, que não precisa fazer tudo sozinho e carregar o mundo nas costas, digamos assim. Eles podem querer de você ou da sua empresa. Expectativas claras. Exposição limitada. Ambiente formal, gostam, isso também aparenta muito nas roupas, são pessoas que gostam de roupas bem formais, usam, por exemplo, uniforme, até gostam muito do uniforme de uma forma que as deixam bastante seguras e tranquilas em relação a isso, e também nas suas roupas, assim, as cores mais básicas, até porque não gostam de chamar atenção, então procuram ficar nos tons mais neutros, por exemplo. Fontes de referência e verificação, ou seja, sempre dados para comprovar aquilo que está sendo dito. Nada de mudanças bruscas, também tem uma certa aversão a mudanças, elas preferem que as mudanças venham aos poucos, de uma maneira clara, concisa, metódica, sistemática e de preferência que diga o porquê de cada etapa. Autonomia.
chance de mostrar expertise, gostam de mostrar o quanto elas sabem, o quanto elas dominam um assunto, o quanto elas dominam alguma coisa. E atenção aos seus objetivos. Atenção aos seus objetivos, que são as questões de mostrar claramente aquilo que elas querem fazer no seu dia a dia, no trabalho, enfim, no que for. Então, de uma maneira encerrando, utilize os conhecimentos adquiridos com essa poderosa ferramenta no seu dia a dia e torne-se muito mais persuasivo e conectado com o seu cliente, com as pessoas à sua volta, com a sua equipe. Nos relacionamentos, alcance seus objetivos com a habilidade de um profissional de sucesso. Quanto mais eu treino, mais sorte eu tenho. Tiger Woods. Agora vamos fazer o teste. Então, a maioria das pessoas me pediram, eu já tinha encaminhado o teste antes, acredito até que muitas delas já fizeram. Algumas pessoas que estão participando também já tinham feito disso, que já tinham conhecido, já tinham esse conhecimento. Até indico que refaça, porque às vezes a gente está aí todo mundo num caminho de autoconhecimento, de desenvolvimento, e a gente muda muito. Então, às vezes, assim, muda o DISC de um ano para o outro, já muda bastante. E, inclusive, uma das coisas, dá para mudar o seu perfil do DISC, não o perfil, assim, que é a tua essência, digamos assim, ela sempre se mantém, a tua essência. Mas, por exemplo, assim, você quer, eu quero desenvolver um pouco mais de C na minha vida, porque eu preciso controlar mais as minhas finanças, meus projetos. Você pode desenvolver mais as características do C. Eu quero ter mais habilidade de relacionamento e quero me dar bem com a equipe. Eu posso desenvolver mais o S, mais o I. Eu quero ter mais foco em metas, em objetivos, saber os passos, onde eu quero chegar, o que eu vou alcançar. Você pode desenvolver mais o D. Então, isso é possível. O importante é que você se conheça, se encontre, veja como é que você está e o que pode fortalecer você daqui para frente. E aí você vai, através de várias técnicas, enfim, várias coisas que tem para ajudar no dia a dia, você pode se desenvolver. Dani, ok? A Lara pediu para você repetir a porcentagem de pessoas que existe em cada estilo. Digo sim. Eu até tirei da apresentação aqui, mas eu sei de cabeça. O D, o dominante, é 3% da população. O I é o influente é 12% da população. O S, o seguro, é 69% da população. E o C, cauteloso, conformidade, é 16% da população. Isso segundo a pesquisa de Harvard, né? Então, acredito que... E normalmente, assim, o que eu tenho testado, a gente faz bastante, já tem 2 anos que eu trabalho com DISC, com muita frequência, uso nos meus cursos, aplico com muita frequência, sim, e eu tenho visto que é mais ou menos isso aí mesmo, e as pessoas se encontram com muita facilidade dentro do seu DISC, assim, fazem o teste e conseguem se enxergar naquele perfil aí. É bem, bem legal, assim. O que mais que tem de dúvidas? Aqui no chat só tinha essa dúvida, então se alguém quer fazer uma dúvida, pode abrir o microfone. Boa noite, pessoal. Tudo bem? Tudo bem, Dani? Boa noite, querido Jerry. Joia. No caso, essas digamos, rotulagem que tem no DISC, ele pode ser mudado conforme for passando o tempo, passando as habilidades, né? Assim como o visual, o sinestésico, todo esse tipo de coisa assim. Só para me entender, porque, por exemplo, assim, antigamente eu era sinestésico, hoje eu sou visual. Então, pode haver essa mudança aí também na questão do DISC? Pode, eu comentei um pouquinho agora no finalzinho e vou retomar. Normalmente até eu apresento o DISC juntamente com os canais da comunicação, porque eu vejo eles muito ligados. Então, hoje a gente primou aqui, né? Nós no grupo conversamos sobre isso, primou por apresentar só o DISC. Os canais da comunicação vão ser apresentados em breve e eles têm muita ligação, sim. E assim como os canais da comunicação, pelo teu próprio desenvolvimento, por exemplo, assim, eu quero desenvolver um pouco mais do auditivo, aí eu começo a prestar mais atenção, tomar o hábito da escutativa, enfim, uma série de coisas. Aí eu quero desenvolver mais o meu visual. E aí, o visual é o que a gente vê mesmo. Então, eu
gosto de comprar, eu posso mudar o corte do meu cabelo, no caso das mulheres, usar uma maquiagem um pouco mais presente, uma bolsa colorida, um sapato colorido, enfim, a gente consegue mudar o que a gente quiser nos canais da comunicação, como eu disse antes, sempre mantendo a nossa essência, porque a gente não vai deixar de ser aquilo que a gente tem como essência, que é o nosso natural. O que acontece é que a gente desenvolve os outros também, aumenta conscientemente através de práticas, de ações, muitas vezes de acompanhamento de algum profissional, que no nosso caso que a gente está falando de coaching, o seu próprio coach pode te ajudar e você, dominando o coaching, também pode te ajudar a desenvolver o que você quiser. No DISC, da mesma forma. Quando você encontra assim, o meu perfil predominante é esse. Mais uma vez, eu estou dizendo aqui que eu falei dos 4 perfis básicos e falei de cada um deles como sendo dominante. O que é dominante? Ou puro também. É quando, por exemplo, assim, no teste, no resultado do teste, dá um dos perfis bem acima dos outros, tipo lá em cima, lá nos 50, 55, 57, às vezes até 60, dependendo do caso, que é bem extremo, e os outros todos abaixo da linha pontilhada, ou seja, abaixo de 38. Então, é quando você tem um perfil puro, D puro, I puro, S puro, C puro. É quando isso é muito alto para você. Aí, o que eu falei aqui de cada perfil, ele descreve você assim, tipo, parece que está falando de mim. O que acontece é que quase todas as vezes nós não somos um puro, nós somos uma combinação. Normalmente combinação de 2, às vezes até de 3, dependendo de como saiu o seu perfil. E aí, assim, eu sou, por exemplo, assim, eu sou o S com um pouco de D. Mas o D, por exemplo, de repente, lá na minha equipe, a minha parte D está me atrapalhando, porque eu tenho sido um pouco ríspida, eu não estou falando direito, então eu posso desenvolver mais o meu S. Aí você vai procurar, por exemplo, assim, o que é o S? A pessoa que pensa mais na equipe, a pessoa que se envolve mais com o projeto dos outros, que desenvolve uma amizade. Então, essa pessoa vai desenvolver esse S, ou seja, ela não vai deixar de ceder, mas ela pode conscientemente aumentar as características do S, e sim, por exemplo, daqui a um ano vai fazer um teste de novo, já vai dar um teste diferente, talvez até dependendo do quanto ela treinou, do quanto ela se desenvolveu para isso, pode dar inclusive o S mais alto, esse exemplo que eu dei. Ok? Ficou claro? Ficou sim, ficou claro sim. Legal, obrigada pela contribuição. Tá muito agito aqui. Sim, obrigada pela contribuição. Top. Quem mais? O Silvio, pode falar, Silvio. Tem que abrir teu microfone, Silvio. Isso. Dá um alôzinho aí para eu ver se eu estou te ouvindo. Olá, pessoal, tudo bem? Boa noite. Agora Parabéns, sim. Daniela. Estão me ouvindo bem? Estou te ouvindo bem, pode falar. Tá. Deixa-me te falar uma coisa, então. Perguntar, na verdade. Meus parabéns pela apresentação. Que bom, obrigada. A gente, nada. Sendo estratégico, assim, a gente está falando de vendas e, do ponto de vista do marketing digital, o que, para quase 70% da população, o que se a gente disser e trazer de forma imediata vai chamar mais a atenção do S, por exemplo? Como que você montaria uma estratégia de vendas de marketing digital voltado para o público S, que a gente está falando de 70% da população? Isso. Quando a gente fala, Silvio, primeiro me diz assim, tu tem um exemplo do que tu vende? Para eu dar um exemplo mais focado no que você faz? Sim, coaching de vendas. Coaching de vendas, tá. Então, assim, pensa que hoje em dia o marketing digital, ele fala muito das personas, né? Assim, você vai vender para persona. Então, eu entendi a tua pergunta. Como 70% da população está normalmente no S, você quer atingir um público maior com, digamos, uma linguagem mais abrangente, digamos assim. Sim. Ok. O que seria? É você falar na linguagem do S. O que o S gosta? Segurança. O que o S gosta? Facilidade. Essas são as palavras do S. Facilidade e segurança. São as principais. Entende? Seria também zona de conforto, mas aí você não vai fazer uma campanha publicitária, por exemplo, fique nessa zona de conforto. Aí até é contra coaching, né? Tira dela, né? A gente Exatamente. Então, é o contrário do que as pessoas pensam. Então, eu vou dar um exemplo assim, de umas frases que me ocorreram.
evolua na sua vida de uma maneira muito fácil, entendeu? Essa, por exemplo, é uma boa chamada para falar com o público que tem o S alto. Agora, como que você vai fazer esse coaching depois ser fácil para essa pessoa, ou pelo menos no mapa dela, para que ela entenda que isso é fácil? Aí, o claro gatilho que da você... facilidade. Você vai desenvolver uma estratégia. Agora, Sim. a linguagem para falar para ela seria, por exemplo, assim, ó, de uma maneira fácil. Ou, por exemplo, assim, ó, mantenha, ou você conheça mais do coaching de uma forma segura. Ou veja o quanto o coaching pode trazer mais segurança para sua vida. Isso você está falando com o perfil S. Certo. Entende? Aí você vai entregar, por exemplo, esse perfil também gosta de proteção, né? Lógico, segurança e proteção estão próximos. Isso, são próximos, exatamente. Então, assim, ó, pensa tudo aquilo que deixa ele confortável, seguro, que não envolve correr riscos. Ó, pensa que o S ele é avesso a correr riscos. Então, tudo que você falar ao contrário disso, vai estar falando na linguagem do S. Para esse público, se a gente usa o gatilho do medo de perder, do medo de perda, para eles vai ser uma mão na roda. Seria. Eu não sei se o medo de perda, assim, é que assim, ó, normalmente o que eu faço? Eu não uso coisas que tem o não junto, porque o não remete automaticamente a pessoa pensar naquilo ali, entendeu? Mesmo que seja para negar, mas ela pensa. Então, eu não costumo usar no negativo. Seria, de repente, melhor uma abordagem positiva em relação a isso. Tipo, o que é o contrário do medo? O que é o contrário do medo? Entendeu? Claro que para ti, tu tem um mapa. A outra pessoa talvez tenha outro. Mas tu pode elencar coisas. Inclusive, tu pode fazer uma pesquisa antes. Faz uma pesquisa com várias pessoas, onde você vai observando o teu dia a dia que tem o perfil S. E pergunta para elas assim, ó. Pede palavras mesmo. Para ti, o que é o contrário do medo? Aí uma vai dizer segurança, a outra vai dizer estabilidade, a outra vai dizer conforto, estar num ambiente fechado, por exemplo. Outra pode dizer que é grade, sei lá, entendeu? Várias pessoas vão dizer coisas diferentes. Aí tu pode fazer um apanhado dessas palavras que as pessoas disseram e aí monta a tua comunicação em cima disso. Beleza. Valeu. Obrigado. Imagina. Foi claro? Respondeu? Sim. Que bom. Obrigado. Obrigada. Alguém mais tem alguma dúvida? Isso, então? Eu não enxergo todas as pessoas aí, Emir. Não, ninguém saiu do mudo aqui, então acho que não tem perguntas. A Berenice, ela pediu para poder fazer o teste, né? Ela pediu no nosso grupo de WhatsApp. Então, para poder aproveitar, Dani, eu posso passar o seu número de WhatsApp aqui no chat? Claro, pode passar, sim. E para quem já fez o teste, eu quero bem claro, tanto para quem assistiu hoje ao vivo, como para quem for ver a reprise depois lá no laboratório de coaching, que o teste pode conseguir comigo. Quem ainda não tem, entra em contato comigo, é 55999 333-113. Esse é meu WhatsApp. Aí você diz que assistiu a aula do laboratório sobre o DISC, solicita o teste, a gente faz o teste, eu ajudo, oriento ali, como eu orientei as pessoas que já pediram. E assim, ó, quem quiser fazer uma orientação depois mais precisa, o meu deu a mistura de tal com tal, o que isso significa? E aí também, se tem essa dúvida, entra em contato comigo, que daí eu vou conversando com as pessoas para ajudar de um a um, que fica mais personalizado, tá? Ótimo. Então, eu compartilhei aqui no chat o endereço do nosso canal do YouTube. Lá vocês podem encontrar gravação sobre outros temas relacionados a coaching. Então, é um excelente recurso para quem é coach. Eu deixei o WhatsApp da Dani e eu deixei só com 2 9s, Dani. Então, acho que quem for adicionar tem que adicionar um 9. Tá, falando o outro 9, então seria assim, 559-9933-3113, da maneira tradicional. Ok. E também deixei o meu WhatsApp para quem quiser participar do laboratório de coaching, quem quiser saber quando vão ser os nossos próximos eventos, os temas.
e também participar do nosso grupo de WhatsApp de discussões, que é um grupo bem interessante. A gente está sempre trocando a informação super relevante aqui. Então, E pessoal, vale a pena mesmo participar, porque os conteúdos têm sido incríveis, assim, é um conteúdo mais top que o outro, para ajudar o pessoal. Sim, sim. Então tá, Dani, muito obrigado por estar trazendo o DISC aqui pra gente. Pessoal, muito obrigado pela presença de vocês. E a gente se vê provavelmente na próxima semana com Augusto, trazendo um tema sobre Leader Coaching. Ok? Show de bola. Agradeço mais uma vez a participação de todos e estou aí à disposição para o que precisarem, eu ajudo. Ok? Boa noite, obrigada. Obrigado, Dani. Obrigado, Emi. Emi, aquele abraço. A gente já se viu algumas vezes aí atrás. Abração. Parabéns pelo projeto. Obrigado. Boa noite a todos também. Boa Boa noite. noite.